Esses dias eu estava escrevendo o roteiro do próximo vídeo e eu percebi algumas coisas ali, fora de contexto, poderia ser mal interpretado. Muitos livros, principalmente livros antigos, tudo depende de contexto. A gente sabe que esse ano ele vai ser um ano muito difícil. A desinformação que já vem crescendo ao longo dos anos, ela se intensificou após a pandemia. A inteligência artificial, sem nenhuma regulamentação, ou intenção das próprias redes sociais regulamentarem e melhorarem o sistema de verificação de conteúdo de inteligência artificial nas redes sociais, não tem tendência a melhorar. Principalmente a possibilidade do amargor da derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tudo isso vai intensificar este ano ser muito difícil. Saber o que é o contexto te dá muita autonomia para desenvolver um pensamento crítico. O que é o contexto dito pelo Aurélio? Para os desconhecidos do Aurélio, é o nosso dicionário. O contexto é o conjunto de informações que circundam uma palavra, frase ou situação, ambientes, interlocutores e antecedentes culturais, e determina o sentido preciso de enunciados, evitando interpretações equivocadas e orientando a compreensão. Muito chato. Então vamos desenhar um pouco. Começando um pouco mais simples. Dentro da ciência, existem teorias. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre a teoria da relatividade. Em um determinado momento, você já deve ter escutado a teoria da relatividade não foi comprovada, pois tem a palavra teoria no nome. No senso comum, teoria é o mesmo que uma hipótese, uma suposição. Mas o que vai determinar o sentido da palavra teoria é o contexto em que essa palavra está inserida. Vamos ver novamente o que o nosso querido Aurélio diz sobre isso. Conjunto de princípios, regras ou leis aplicados a uma área específica, ou mais geralmente a uma arte ou ciência. Sistema ou doutrina que resultam desses princípios, regras ou leis. Conhecimento especulativo, de caráter hipotético e sintético. A filosofia é um conhecimento abstrato, que se limita à exposição de caráter meramente especulativo, voltado para a contemplação da realidade em oposição à prática e ao saber técnico. Novamente, o que vai determinar o que significa seu contexto. Por exemplo, se você não se inscreve e não curte esse vídeo, perde o contexto para os próximos vídeos. Então, dentro do contexto científico, a teoria é o mais próximo que nós temos da comprovação. Mas tá, por que ao invés de teoria, a ciência não utiliza outro termo, como talvez fato, que seria um termo mais direto? Para a ciência, teoria é um conjunto de fatos. Vamos ao que a ciência diz sobre teoria. As teorias são feitas de fatos, mas teorias nunca se tornam fatos. Fatos são observações pequenas e detalhadas que fazemos sobre o mundo. Por exemplo, quando eu solto uma maçã, ela cai no chão. Seria um fato. Somente quando os cientistas começam a reunir muito desses fatos é que as teorias podem ser construídas. Ou seja, um fato ele é palpável, ele é observável, é o que a gente consegue enxergar no mundo. Quando a gente enxerga a cor vermelha, a cor rosa, isso é um fato. A ciência tenta explicar sobre o comprimento de onda e o que faz nós enxergarmos as cores da forma como enxergamos. A teoria ela tenta explicar o que observamos e sentimos, tentando chegar o mais próximo possível. Agora eu acho que eu vou pegar aqui um pouco mais pesado e um pouco mais leve para as pessoas que não são tão extremistas. Nazismo é de esquerda ou é de direita? Na minha opinião, é uma conversa que não faz sentido. A gente não precisa entender se ele é de esquerda ou de direita, a gente só precisa entender como ele aconteceu para que ele não volte a se repetir. Tudo começou quando alguém foi olhar o nome do partido de Hitler. Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Essa pessoa viu socialista no nome e logo bateu o martelo. Esse partido é de esquerda. Naquele contexto, o Hitler precisava atrair os trabalhadores alemães. Então isso foi pura estratégia de marketing. Tanto que no próprio livro em que Hitler escreveu, chamado Mein Kampf, na tradução literal é Minha Luta, Hitler fala sobre essa estratégia de colocar socialista no nome para conseguir atrair os trabalhadores alemães. Trazendo essa jogada de marketing para o Brasil, nós temos diversos exemplos, eu separei alguns aqui. PSL, Partido Social Liberal, que foi inclusive o partido em que o Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro esse que é um candidato de direita. Ter social no nome não fez com que o partido fosse um partido de esquerda. O nome do partido ele é escolhido como uma estratégia política. PL, Partido Liberal, que também foi um partido do ex-presidente Bolsonaro. É um partido de extrema direita.
Porém, ele tem liberal no nome. Isso não faz com que o partido seja liberal. O Novo, Partido Novo, que surgiu com a ideia de acabar com essa extrema polarização política. Ele foi criado em 2011, mas ele teve ali a sua ascensão mesmo em 2018, pois ele chegou com essa ideia de acabar com de quebrar essa polarização política. O Partido Novo hoje se prova que não é um partido tão novo assim, ele só é mais do mesmo. PT, Partido dos Trabalhadores. Esse foi um partido fundado nos anos 80, com o objetivo a dar voz aos trabalhadores. E, bom, eles não dão tanta voz aos trabalhadores assim. Mas isso são tudo estratégias de marketing político. O famoso marqueteiro faz isso para conseguir atrair um recorte da população para aquele partido. Mas o que nos faz ignorar o contexto? Aqui, a partir de agora, são opiniões baseadas apenas no que eu observo e no que eu leio. Por favor, pesquise o que eu vou falar. É difícil de mencionar para mim apenas um elemento que possa fazer com que as pessoas ignorem o contexto. Como o Byung-Chul Han diz em Sociedade do Cansaço, nós estamos sofrendo uma violência neural. Nós estamos sendo bombardeados de informações e notícias e acabamos ficando preguiçosos em pesquisar. Acabamos sendo telespectadores passivos. Nós não pensamos mais no que estamos assistindo. O que nós assistimos tem a ver conosco, com as nossas crenças. Nós vemos alguém com uma boa retórica e que fala tudo que nos convém, pronto. Eu acredito em tudo. A rede social, para quem ainda não sabe, se é que existe alguém que não saiba, existe o algoritmo. Ele vai te jogar mais e mais daquilo que você consome. Então, quanto mais você assiste vídeos daquilo que você já acredita, que reforça o que você acredita, que você curte, e te deixa totalmente cego de qualquer outra oposição, de qualquer outro pensamento contrário. E isso é um perigo. Isso faz você enxergar as coisas fora de contexto. Porque, principalmente hoje, em discussões políticas, as coisas, elas são ditas fora de contexto. E nós somos humanos, nós gostamos daquilo que nos convém, aquilo que é dito e que faz a gente sentir aquele sentimento gostoso de eu estava certo. E muitas vezes, essa pessoa que nos traz a nossa crença, ela traz algo novo, alguma informação que você não conhecia, mas ela reforça ainda mais a sua crença. E 90 segundos de um trecho de stories, de reels, de seja lá qual vídeo que você está assistindo, no Instagram, no TikTok, no YouTube, ele não vai te tornar um especialista de nada. Se você está assistindo um debate, se você está assistindo alguém falar sobre alguma coisa, como neste vídeo que eu estou lhe passando uma informação, e esse alguém lhe diz que 1 mais 1 é igual a 2, vá até a calculadora e confirme se é 2. Verifique sempre, inclusive as informações ditas nesse vídeo. Se dê sempre ao luxo da dúvida. Infelizmente, nos dias de hoje, a guarda ela precisa estar sempre erguida.